Relatos do Mundo, filme disponível na Netflix, dirigido por Paul Greengrass, mesmo diretor da trilogia Bourne, com ninguém menos do que Tom Hanks no papel principal. Junto com ele, a jovem Helena Zengel, do filme Transtorno Explosivo, que ganhou o Urso de Prata no Festival de Berlim. Acompanhamos aqui um veterano da Guerra da Secessão, que viaja de cidade em cidade contando as notícias do mundo. Ele lê os jornais e mistura assuntos sérios com anedotas. Numa dessas viagens, encontra uma jovem alemã que foi criada por nativos americanos. E o roteiro sugere que ela foi raptada, inclusive. Sendo assim, o Capitão Kidd decide levá-la para o seu novo lar. O filme ele é um faroeste daqueles que eram mais comuns na época que esse gênero começava a perder a popularidade para os filmes de ação. Um exemplo é o filme Shane, de 1953, e aqui no Brasil chamado de Os Brutos Também Amam, inclusive referenciado diretamente no filme Logan, lá o do Wolverine, exatamente. Filmes assim, eles pegaram o western, né, que é o faroeste, reduziram a poucas cenas de ação, mas de altíssimo impacto, e focaram no drama dos personagens principais. Era comum trazer crianças para a trama, geralmente como gatilho para dor ou para o conflito do personagem principal, a fim de mostrar que os cowboys, sempre retratados como turrões, grosseiros e sujos, também tinham sentimentos e poderiam se envolver com o mundano, representado aqui pela criança. Isso pode ser visto no excelente Bravura Indômita, dos irmãos Coen, filme recente inclusive. Perceba, lá a referência é tão direta ao cowboy sujo, né, que o cowboy principal é apresentado literalmente na sarjeta e é levado à ação por uma criança. Mas enfim, voltando ao filme. A diferença de Relatos do Mundo é trazer um cowboy não cowboy, ou seja, ele é levado a tomar atitudes de ação dignas de um homem do faroeste, mas tenta fugir todo o tempo disso, assim como também tenta fugir da vergonha que enfrentou ali na Guerra Civil Americana, ou porque perdeu a guerra, ou porque nunca concordou com ela, tendo sido levado a servir por ser um homem fruto do seu tempo. O Capitão Kidd é letrado, funciona como os griotes africanos, levando a história oral de porta em porta, e mais do que isso, tendo que levar os anúncios da União com U maiúsculo, para os texanos, né? Ou seja, para o povo do Texas. E aqui vale ressaltar, o Texas ele queria a separação dos Estados Unidos, e os Estados Unidos têm esse nome justamente por tentar fazer a união de diferentes estados, de diferentes culturas, sob um regime quase único. Como os nortistas ganharam a guerra em face aos sulistas separatistas, muitas vezes no sul não se aceitava as imposições da União. E essa discussão o filme traz nas entrelinhas, assim como preconceito, escravidão, levante popular e tantos outros temas que vão sendo destilados nessa história super singela de um homem visivelmente perdido na sua jornada, tendo que fazer uma criança achar também o rumo da sua jornada. O espelhamento do texto serve aqui para gerar rápida conexão entre duas pessoas completamente diferentes. A complexidade do filme desponta exatamente desse aspecto. Ora, veja só, ele é do Sul, ele foi capitão na Guerra Civil, protegendo direitos do Sul, que eram, em resumo, caçar índios e roubar suas terras, e também manter o status do trabalho escravo. E ela, a menina, ela é uma alemã imigrante, uma criança, né, diga-se de passagem, que se perdeu ou foi raptada e então foi criada pelo povo Kiowa, uma tribo nativa do sul lá do país, uma tribo nativa americana do sul do país, né? Ela sequer fala inglês ou alemão, branca, loura. A jovem Johanna, ela representa tudo para confundir a cabeça de quem se depara com ela. Dada como selvagem, mesmo tendo a cor da pele dos americanos, né, ou seja, sendo branca, dada como estranha por conta da cultura de cantar as batalhas vencidas e lidar com o afastamento justamente por sequer falar o idioma de lá, a discussão que essa personagem cria é amplamente paradoxal e muito contra tudo o que os sulistas lutavam à época. Veja só, um elemento de roteiro quebra vários arquétipos, acaba construindo um estereótipo às avessas e nos faz pensar sobre o estereótipo original, não só da vítima, mas também dos agressores. Apesar do tema central ser dramático, apelando inclusive para o melodramático no terceiro ato,
as 2 ou 3 cenas de ação que o filme entrega são de nível muito alto. Não surgidas por acaso, todas essas cenas inserem um ponto a mais na nossa percepção dos 2 personagens principais, bem como também dá ritmo à história e chama a atenção de quem gosta dos faroestes mais clássicos. A menina passa de selvagem a inteligente, ele passa de um letrado para um urso enjaulado que pode despertar a ira, a sua força, a força de um soldado a qualquer momento, dada a situação. Como pode então esse homem ser tão inteligente? Como é que pode essa garota, criada por, entre aspas, selvagens, ser também tão inteligentes? Como eles podem ser tão iguais se são de origem tão diferentes? Como eles podem se entender, mesmo que eles não falem o mesmo idioma? Simples. Ao sentar para conversar, ou ao dividir dores em comum, como tentar fugir de bandidos, por exemplo, os 2 viram um só. E daí por diante, independe da cultura de origem, do idioma, dos costumes ou da cor da pele, tudo passa a pertencer à parceria, à vivência, à empatia de entender que o outro só não é você por estar justamente na pele de outra pessoa. Enfim, o filme ele tenta tornar os sulistas mais aceitáveis, principalmente enaltecendo o bom coração do Capitão Kidd. E ao mesmo tempo o filme apresenta aqueles que são literalmente maus e que não conseguem sair do modo antigo de encarar a sociedade. No meio do filme é apresentado um ex-fazendeiro rico que provavelmente perdeu tudo por conta da guerra. Suas roupas outrora chiques e agora sujas denunciam o que um dia ele foi. E que, sem conseguir aderir ao novo, ele subjuga pessoas e constrói uma cidade aquém das decisões da União. É nesse momento que o filme mostra a diversidade de pessoas e modos de pensar que existem mesmo nas regiões mais preconceituosas e extremas dos Estados Unidos. Ponto alto para o filme que tanto desconstrói o gênero de faroeste, como desconstrói a visão unilateral para com o sul daquele país e mais precisamente para com o Texas. De quebra, sutilmente ele critica o controle da imprensa, o controle da informação, fake news inclusive, e apresenta uma opção de luta muito popular para aqueles que se sentem explorados. O filme ele desconstrói um povo, uma cultura, um homem, uma cidade, mas mantém a opinião de que quando o sulista pensa sempre a favor de si, costuma ser atroz e muito antipático ao novo. Relatos do Mundo é denso. Com certeza eu não trouxe aqui todos os assuntos que o filme apresenta. Se olharmos só para um personagem, por exemplo, dá para passar horas falando. Se olharmos para o contexto histórico apenas, também. Se resolvermos captar só a semiótica dos pequenos momentos, acontece a mesma coisa, é papo para mais de 1 hora. Relatos é daqueles filmes que você fica conversando horas e horas, que vai noite adentro. É daqueles filmes de refletir sobre o hoje em vias ao ontem, de discutir o nosso a partir do deles, de discutir se somos mais coração ou se somos mais egoístas. O Kidd ele tentou várias vezes se desfazer do seu destino, da sua luta, mas uma parte dele sempre fazia ele voltar. E um homem que, segundo ele mesmo, nem deveria estar mais vivo, encontrou no próximo, de cultura diferente, uma razão para se ver não só vivo, mas também feliz e finalmente satisfeito. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscreve aqui no canal, dá joinha se gostar. Conhece também o meu canal secundário com os cortes das lives e dá uma olhada no meu clube de membros, que custa apenas R$ 2,99 por mês. É menos do que uma leitura de notícias do Tom Hanks. Vai, então, me dá essa moral aí. Forte abraço em todos, até o próximo vídeo e tchau.